Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Estamos pelo 16º capítulo do nosso querido livro de Jó. E hoje nós vamos tratar de um assunto. Jó se queixa dos seus amigos. Jó se volta contra eles, dizendo que em vez de ajudar, só estão a atrapalhar. E eu gostava então de ler este capítulo com os amigos, com os irmãos, e pontuando determinadas questões que parecem tão claras e tão vivas para nós que enfrentamos determinadas situações. Então eu gostava que vocês nos acompanhassem neste momento através da Santa Palavra do Senhor, que diz assim, Jó 16. Então respondeu Jó, tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vós sois consoladores molestos. Jó tinha acabado de ouvir um dos seus amigos, Elifaz, dizer que Jó não estava sendo honesto, porque ele não reconhecia o seu pecado, não reconhecia a sua culpa, e que ele, inclusive, se voltava contra os seus amigos, e eles dizem, você acha que você tem mais sabedoria do que nós? Você acha que nós não somos responsáveis por lhe falar? Você não acredita que nós queremos o seu bem? Então Jó responde, dizendo para eles que eles são como consoladores molestos. Esta palavra aqui tem o significado de agravar uma tristeza ao invés de aliviar. Ou seja, eles achavam que com aquelas palavras estavam aliviando o seu sofrer, mas pelo contrário, estavam a aumentar o seu sofrer. Isso que muitas vezes acontece quando nós buscamos conselhos em lugares que não são determinados, lugares que não são os melhores para se buscar um aconselhamento. Jó está aqui a ouvir os seus amigos por um longo período de tempo. E Jó agora está a se queixar deles. Então ele diz que eles não estão ajudando em nada, que era melhor que eles ficassem calados. Veja como ele responde aqui no versículo 3. Porventura não teria fim essas palavras de vento? Ou seja, é melhor que vocês fiquem calados. O que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa loura. Está a dizer que se ele estivesse na posição contrária, ou seja, se os seus amigos estivessem passando exatamente pelo que ele estava a passar, ele também poderia falar um monte de coisas, poderia sugerir um monte de coisas, mas ele diz que o que ele falaria seria realmente palavras de compaixão. Compaixão. Compaixão é ter paixão por alguém, ou viver a mesma dor de alguém. Quando nós percebemos que alguém está a passar por uma situação difícil, nós deveríamos nos colocar no lugar daquela pessoa, ao invés, literalmente, de tentar entender o sofrer daquela pessoa. Tentar entender o sofrer não é apenas dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer, é se colocar no lugar. Quando você, por exemplo, vê alguém que está desempregado e que está a sofrer por causa disso, você deveria se colocar no lugar do desempregado e ver como é difícil, por exemplo, ver filhos, esposa passar por necessidades, muitas vezes básicas. E aí talvez a gente compreendesse melhor o que é o sofrer. É isso que Jó está a dizer. É isso que é a vida. A vida é se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. Veja, ele continua a dizer, Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Independente, ele preferia ficar em silêncio, porque não adiantava falar, porque eles não estavam a ajudar e não estavam a melhorar o seu sofrer. Pelo contrário, estavam a aumentar, porque além da dor física, agora eles estavam atacando a dor psicológica e a dor espiritual. E ele continua, na verdade, as minhas forças estão exaustas. E agora então ele vai diretamente a Deus. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Ou seja, é como se Jó quisesse entender, Jó imaginava ali que Deus era o seu adversário, que Deus estava contra ele, Deus se voltava contra ele. Aqui no versículo 9, ele se volta como se Deus fosse um animal, um leão feroz contra ele. Lembrem-se, Jó não sabe a situação, ele não sabe porque nós, leitores, sabemos o que está a se passar, mas ele não sabia. Ele entendia que não por causa de alguma coisa que ele tivesse feito, mas que Deus literalmente o estava a castigar por alguma coisa.
Então ele diz, testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, né, enrugado, cheio de rugas. A aparência dele era uma aparência doentia, uma aparência que não se podia olhar. Ele estava todo cheio de feridas, cheio de úlceras, muito magro. Veja, ele diz assim, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Qualquer pessoa que olhasse para ele via o sofrimento, via a sua situação de tristeza em que ele estava. Na sua ira, falando ao Senhor, me despedaçou e tem animosidade contra mim, como contra mim rangeu os dentes. Né? Ele está aqui ver uma figura de um animal que está sedento e quer destruí-lo. Né? E como o meu adversário aguça os olhos. Homens abrem contra a minha boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Esta era a expressão, esta era a impressão que Jó estava a ter de Deus. Aquele que tinha se voltado contra ele. Ele vivia em paz, ele vivia em harmonia, tinha os filhos, tinha a esposa, tinha bens, tinha amigos leais que estavam ali junto dele, e de repente agora tudo isso havia mudado. Então Jó se coloca realmente mostrando a Deus, né, falando com Deus, que ele via em Deus como que ele agora fosse o alvo de Deus para suas setas. Diz o versículo 13, cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete-me contra mim como um guerreiro. Agora aqui no lugar de um animal feroz, ele vê como um guerreiro que quer vencer o seu oponente. Cozi sobre a minha pele o cilício e resolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Interessante essa expressão. Embora Jó estivesse aqui a reclamar de Deus, ou esteja a colocar Deus como seu inimigo, ele continua a clamar a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós temos esta questão de questionar a Deus por que do sofrer, por que de se passar por algum momento. Podemos perguntar que Deus possa ter esquecido de nós, possa estar irado contra nós, mas nós continuamos a falar com Deus. Mesmo na nossa angústia e nas nossas reclamações, é uma forma de falar com Deus, é uma forma de orar a Deus. Eu tenho dito muitas vezes na igreja em que eu sou pastor, que uma das formas de falar com Deus é apresentar o nosso coração diante de Deus. Mesmo que muitas vezes falemos coisas desagradáveis diante de Deus, no sentido de afrontá-lo, de reclamar, de não entender o plano de Deus na nossa vida. Eu penso que Deus sempre tem algo melhor para nós, e muitas vezes no sofrimento está a correção. A palavra do Senhor nos ensina isso, que Ele corrige o que ama. E essa aflição, esse sofrer, muitas vezes é uma forma de nos melhorar, de nos aperfeiçoar, de fazermos voltar para o outro. E ele continua então a dizer aqui, né? Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Interessante isso, porque Jó acreditava ter uma testemunha no céu, alguém que realmente o estava a defender, né? Estava a defender. Eu sempre gosto de olhar o livro de Jó e ver alguns pontos que nos ligam a Jesus. Jó não sabia da presença de Jesus, foi escrito séculos antes da vinda de Jesus, talvez até um milhar de anos antes da vinda de Jesus. Mas percebam que ele fala. Ele diz que mesmo diante do seu sofrer, mesmo diante de todas as coisas, embora ele diz assim, agora sabei que a minha testemunha está no céu. Nós temos um advogado no céu, alguém que nos defende, alguém que nos advoga diante de Deus. E ele diz isso, quem advoga a minha causa. E eu gosto de ver isto. Jesus veio, se fez homem, e morreu na cruz pelos nossos pecados, por nós. E diz a palavra do Senhor que agora ele está no céu, sentado à direita do Pai, e ele está em constante mover, ele está constantemente agindo por nós.
ele está ali diante do Pai advogando por nós. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. De alguma maneira, Jó expressa isso, né? E isto nos dá aquela questão de que, desde sempre, né, a salvação veio pelo entender de quem é Cristo. Veja que ele não sabia quem era Cristo, mas ele cita questões de Cristo aqui. No meio das angústias, nós temos que olhar para Cristo. No meio das aflições, nós temos que olhar para Cristo. Ele sabe o que é sofrer. E diz a palavra do Senhor ainda, né? Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Era um completo chorar, completa súplica, um derramar diante do Senhor, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Aqui, novamente, Jó se volta para o que ele havia dito um pouco antes, quando ele diz a respeito da brevidade da vida do homem, né? Ele reconhece que ele está vivo agora, mas em pouco tempo ele deixará de existir. E eu volto a dizer o que falei há alguns capítulos atrás. O nosso tempo é breve. O nosso sofrer é breve. Mas o tempo em que passaremos na eternidade, como diz a palavra, é eterno. E como nós passaremos essa eternidade? Aonde passaremos a eternidade? Como passaremos a eternidade? Com Cristo, passaremos no que a palavra diz, que no lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem sofrimento, nem tristeza. Este é o lugar que o Senhor nos chama a ter com Ele. Por isso é importante que neste breve tempo que nós temos de existência, nós podemos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Independente do teu sofrer, volte-se para o Senhor. Independente da sua situação, busque no Senhor. Fale com o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele está pronto para ouvir aqueles que o buscam com o seu coração puro, aqueles que se chegam diante dEle com integridade e coração puro. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. Continuo a pedir um pouco de paciência, muitas vezes tem um pouco de barulho, mas onde estou cá a passar esse tempo no Brasil é muito próximo da rua, então às vezes faz um pouco de barulho. Peço desculpas sobre isso. E peço que você também compartilhe com seus amigos, com seus familiares este devocional. Eu penso que sempre terá alguém esperando para ouvir palavras de conforto. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conceder uma semana cheia de esperança, cheia de alegria. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro. Faça esse devocional, porque creio nesta palavra de poder. Creio nesta palavra que pode renovar as nossas forças. Isaías diz que o Senhor renova as nossas forças como a das águias. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, espero você amanhã, pelas 7 horas da manhã.